Olá, hoje eu vou explicar um pouquinho do método que eu utilizo para alfabetizar as crianças. É um método bastante simples, na verdade baseado no método fônico, com algumas adaptações e recursos bem simples. Na verdade é bem simples mesmo, porque eu necessito de 3 folhas impressas. Essa daqui que eu chamo folha mnemônica. Essa daqui que é uma folha com as sílabas que a gente costuma chamar de sílabas simples. E uma terceira folha das sílabas complexas. Além disso, só é necessário mesmo um lápis, uma borracha e uma folha para a gente poder escrever. Então, assim, não conheço método ou material mais barato que esse. E para a maior parte das crianças ele é suficiente. Vou tentar explicar rapidamente aqui como é que funciona a folha mnemônica, o que ela é, e depois também as duas outras folhas, mas não vou poder detalhar, senão vou perder muito tempo. Na verdade, assim, eu acho que o vídeo já vai ficar um pouco longo. O que é a folha mnemônica? A folha mnemônica é uma ideia que eu peguei do Fernando Capovilla e da Alessandra Capovilla, filha do Fernando, do livro Construindo Competência de Leitura e Escrita. Ao final do livro tem uma tabelinha, um desenho como esse. Lá as figuras são em preto e branco e são outras figuras. Mas a ideia é muito boa. O que é essa folha mnemônica? Ela associa a letra a um determinado desenho. O que eu fiz aqui foi adaptar para usar alguns desenhos que desse para fazer de conta que a gente está produzindo um som e associar ao fonema já a letra e uma figura. A ideia de associar um determinado animal ou alguma outra coisa ao fonema, eu peguei do Carlos Nadalinha, eu vi um vídeo dele em que ele fazia isso. Então, por exemplo, ele dava lá o javali. Então, o que é esse javali aí? Ele faz um som de um javali furioso. Então é zzz, então a gente mostra isso para a criança, é muito fácil dela gravar. O som do javali furioso. Aí o que a folha mnemônica faz é associar o javali com a letra J. E é bom porque já começa com J. Então faz essa associação de letra, figura, fonema, letra inicial, né? Então, mesma coisa com várias outras figuras, algumas um pouquinho forçado, né? Por exemplo, qual é o som aqui do pato? Esse é um pato que faz p, né? Ou um quati que faz k. Mas foi o que acabou dando para fazer. Mas, então, basicamente a folha mnemônica é isso, as letras do alfabeto. Aqui eu tenho em verde o W, Y, né, e o K, e as vogais em vermelho. Existe uma série de etapas quando vai ensinar para criança, né, que a gente vai percorrer a folha mnemônica. Eu vou ensinar isso em outro vídeo. Mas a folha mnemônica é basicamente isso, fazer com que a criança olhe para a letra, associe determinada palavra que começa com essa letra e que produz um som semelhante, né? Como o bebê. Um bebê ele está tentando falar, ele faz b, 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 e assim por diante. Então essa é a folha mnemônica. Se a pessoa fizer isso aqui, um trabalho legal com isso aqui, a criança vai aprender a ler e escrever muito facilmente, se ela não tiver uma deficiência em outra área. Que isso também é um problema, às vezes a questão da criança não é só aprender o fonema e qual letra que o representa. Tem alguma outra habilidade que está faltando, também eu vou comentar isso em uma outra hora. Então, trabalhou a folha mnemônica, trabalhou todos os fonemas, as letras, nas várias etapas que tem, que eu vou detalhar em outro momento. Eu pego e começo a trabalhar com a criança as famílias silábicas. Eu chego e digo para a criança, olha, tem aqui algumas letras que elas não gostam de ficar sozinhas, elas precisam estar com alguém. Então são todas as letras, menos o A, o E, o I, o O e o U. Não vou entrar aqui, ou seja, as que não são, as consoantes gostam de ficar juntos com... Não vou
ficar dando detalhes para a criança, confundindo ela, tentando explicar o H, tentando explicar o W, né? Ou mesmo cair no Y, é vogal, não é? Então assim, simples, ó. As letras, exceto A, E, I, O, U, elas gostam de estar com alguém, elas não gostam de estar sozinhas. Então, para elas produzirem o som, elas vão ter que estar com alguém. Então, ó, se a gente pegar lá, por exemplo, o M da menina brava, e unir com o A, lembra do avião? Então, nós temos um a menina brava, e o A. Se eu pegar e falar elas rapidinho, vai ficar ma. Então, eu tenho ma. Só que, ó, se eu pegar o e o E, vai ficar me. Tem uma ordem também para ensinar as letras para criança. É mais complicado você começar com Ba do que começar com Ma. Também há uma progressão de atividades. Se for uma criança que tem um pouquinho mais de dificuldade, é bom ir por partes. Mas, a princípio, eu trabalho todas as famílias juntos, trabalho todos os fonemas juntos. E em alguns casos, quando, por exemplo, eu ensinar na escola, a gente acaba trabalhando letra por letra, progressivamente, das mais fáceis da criança pegar até as mais difíceis. Mas, normalmente, eu faço os dois processos juntos. Então, as crianças que têm facilidade aí, às vezes, em 2, 3 semanas estão lendo. E as outras, então, vai um pouquinho mais devagar. Depois que eu trabalhei essas sílabas aqui, eu costumo brincar, os Cecília, eles foram para a floresta, caíram em determinada poça de lama, eles ficaram diferentes, aí eles produzem um som diferente agora. Então a gente diz, K, C, Si, Co, Cu, Cão, a mesma coisa que o GG ou Cu, Que, Ki aqui. No caso também, Qua, Que, o Que, Ki ou Qui. Depois eu vou mostrar como é que eu faço lá na fonema mnemônica, outra hora. Depois que eu trabalhei essa folha aqui, eu costumo fazer ditado. Então faço ditado de sílabas, o Ba, o B, o Bi, o Da, o D, o Di. E eu detalho também, vou detalhar em outro momento como é que eu costumo fazer esses ditados aí, para dar uma ideia. Terminou de leitura, terminou os ditados, vou para as sílabas complexas. Terminou de fazer as leituras de sílaba complexa, começa a fazer ditado das sílabas complexas. Uma coisa que algumas pessoas vão dizer, então tu usa o método fônico e o método silábico. Na verdade é assim, o que acontece? O método fônico é um método que ele pega uma etapa anterior ao método silábico. Por exemplo, o método silábico ele carece de dar um conhecimento mais pleno, mais completo do idioma para a criança. Então, por exemplo, quando você vai ensinar as famílias silábicas, você ensina ba, be, bi, bo, bu, bão, mas você não ensina ob, ab, eb, ib, ob, ub. Você tem palavras como objeto, abjeto. Você tem palavras como advogado, que é o A e o D estão invertidos. Então, isso você dá uma consciência muito maior para a criança. Então, na verdade, o que é o método fônico? É o método anterior, o método silábico, uma etapa anterior. E que se você pular essa etapa, a criança vai aprender até a ler e escrever, é possível, né? Muitos de nós fomos alfabetizados assim, mas vai ficar faltando, com certeza, uma parte. Então, se alguém também tiver uma dúvida, alguma coisa a dizer, eu posso tentar esclarecer ou explicar melhor. Ainda eu quero explicar em outro momento direitinho como é que eu uso essa fonema mnemônica, quais as etapas, a mesma coisa para as outras duas folhas. Espero que seja útil para alguém. Também, se alguém quiser, eu posso depois passar essa folha aí, esse material.